lá, na sequência das nossas máquinas universais. A última máquina que falta a gente ver é a máquina com duas pilhas, ou, como é mais conhecida, autômato com duas pilhas, certo? O modelo que a gente falou antes, dando abordagem a uma máquina com pilhas de forma geral, né, onde aquela pilha já era usada como uma memória de trabalho, mas usando uma pilha só a gente tem um poder de computação limitado. Nem tudo que a máquina de Turing é capaz de fazer a gente consegue fazer com uma máquina de uma pilha. Com uma máquina de duas pilhas, ou um autômato de duas pilhas, a gente consegue fazer exatamente tudo que a máquina de Turing pode fazer. Tá? E é interessante que agora a gente tem uma organização melhor da nossa estrutura, né, da nossa arquitetura, porque a gente começa a ter tem uma separação ainda melhor, né, da memória de trabalho, da memória de entrada, né, e da saída. Então, essas estruturas auxiliares são do tipo pilha, do mesmo jeito com as pilhas que a gente viu no outro vídeo, ou seja, eu só posso inserir novos elementos no topo, né, e quando eu for desempilhar, eu removo do topo da minha pilha. Né? E a minha entrada vai ser dada com uma fita, não com uma fila, como a máquina de Post, né? Mas com uma fita, mais parecido com a máquina de Turing, porque os valores não vão ser destruídos da fita, né? Por isso que a gente não vai falar em fila. Na fila eu tenho que ir removendo os elementos do início da fila e eles vão... por isso que eu digo que é uma leitura destrutiva, né? Na máquina de Post, por exemplo. Agora não, ela vai ser... Eu vou ter uma cabeça de leitura, assim como a máquina de Turing, que vai se movendo durante o meu processamento. A principal diferença em relação à máquina de uma pilha é a forma de representar o programa, que não vai ser agora um diagrama de estados, muito parecido com a máquina de Turing, né, que a gente tinha também um diagrama de estados, não de fluxos simplesmente, como tínhamos no anterior. Os de fluxos até são mais fáceis de visualizar, o fluxo do programa, né, que é quase como o programa monolítico é estruturado, mas ele não é tão completo no sentido de analisar profundamente a transferência entre os estados e, bom, a abordagem escolhida para o autômato com duas pilhas foi essa daí, certo? Muito bem. Então, como eu já comentei, né, a gente tem a fita, que vai ser o dispositivo de entrada, tá? Assim como a fita da máquina de Turing, só que agora eu não vou ter escritas na fita, eu vou ter só leituras, tá? E duas pilhas. As pilhas são minhas memórias auxiliares, então, que eu posso usar para escrever e para ler, né? A gravação é inserir um elemento no topo da pilha, topo da pilha, e a leitura é remover aquele elemento do topo da pilha. Tá? Aí sim, a leitura agora remove o elemento, né, para desempilhar ele. Tudo bem. Então, os elementos que são gravados na pilha, né, podem ser de um alfabeto auxiliar, assim como a gente tinha na máquina de Turing, ou pode ser os mesmos do alfabeto de entrada, que normalmente já nos atende. Ela não possui um tamanho fixo, a pilha, né, assim como a máquina de Turing, a gente assume que ela vai ser tão grande quanto precise. A unidade de controle, agora a gente volta a ter, é aquele cabeçote de leitura. Né? Ele mostra a posição atual onde eu estou lendo na minha fita ou nas pilhas. Né? Tem então a cabeça de fita e a cabeça da pilha, uma para cada pilha. A parte mais importante é o programa, a função de transição. Né? Vão ser máquinas de estado, vai ser um diagrama de estados, né? Q1, Q2, e as transições entre esses estados é que vão ser os comandos do nosso programa, que vão definir o que tem que ser, sendo lido tal valor na fita, o que eu vou fazer com a pilha A, o que eu vou fazer com a pilha B, certo? Então essa é a definição. Né? Sigma, como sempre, é o nosso conjunto de símbolos de entrada. Né? O Q é o conjunto de estados possíveis. Né? Assim como a máquina de Turing eu vou ter estados, então, certo? Depois eu tenho a função programa, ou as funções de transição entre esses estados. Q0 é o estado inicial, né? Assim como a máquina de Turing eu tenho o estado inicial.
F é o conjunto de estados finais, posso ter vários estados finais, e V é o meu alfabeto auxiliar. Então, você vê que a definição da máquina é bem parecida com a da máquina de Turing mesmo. E os programas, a função programa também é muito parecida a forma de armazenar, só que ela é ainda maior do que a máquina de Turing. Lembra? A máquina de Turing tinha sempre 3 valores, né? O valor, a transição de um estado para o outro, né? Aí o valor lido na fita, o valor que eu escrevia na fita e a indicação se eu me movia para a esquerda ou para a direita, né? Agora o cabeçote de leitura só se move para a direita, em direção ao final da fita, mas eu posso ter escrita na pilha 1 ou na pilha 2. Tá? Então a sequência é essa aqui. X, o primeiro elemento aqui, as transições vão sempre aparecer assim, tá? Entre parênteses aqui, com 5 valores dentro. A gente tem que lembrar o que são os 5 valores. O primeiro é o símbolo lido na fita. Né? O segundo valor é o símbolo lido na pilha 1. O terceiro é o lido escrito na pilha 1. Depois é o lido na pilha 2. E depois é o escrito na pilha 2, certo? Parece difícil de decorar, mas faz sentido. Pense assim, se a gente fosse especificar, né, o que a gente pensaria? Em primeiro lugar, a fila, que é o dispositivo de entrada, mais importante. Depois a pilha 1, depois a pilha 2, certo? Primeiro leitura, depois escrita. Então é exatamente essa ordem. Ó. Símbolo lido na fita. Na fita eu nunca gravo nada, né? No autômato de 2 pilhas eu não gravo nada. Aí o valor que eu leio da pilha, o valor que eu gravo na pilha 1, na pilha 1. Depois, o valor que eu leio na pilha 2 e o valor que eu gravo na pilha 2. Né? E aqui o estado de origem e o estado de destino, novo estado. Né? Faz bastante sentido. Né? O processamento, então, vai ser a sucessiva aplicação dessa função programa para cada símbolo de W. W é a palavra de entrada. Né? Da esquerda para a direita até atingir uma condição de parada. Né? Se nunca acontece uma condição de parada, assim como a máquina de Turing, então vai ser o momento que eu não reconheço a palavra, né? Porque ele vai ficar empilhando e desempilhando indefinidamente um símbolo sem ler da fita. Essa é a condição de parada da minha máquina. Né? Chegando no estado final, né? Na verdade. Então eu digo que a função é indefinida, certo? Eu me confundi aqui, tá? Eu posso ter um ciclo em que a minha máquina não para, mas também não reconhece. Eu vou repetir. Dada uma palavra W de entrada, né, eu vou ler da minha fita, da esquerda para a direita, todos os valores. Né? Até que aconteça uma parada, ou aconteça um ciclo infinito, que é a situação onde vai ficar empilhando, desempilhando e não vai sair dali. Né? Condição de parada, aí sim é quando chega num estado final, que aí pode ter sido reconhecida a palavra ou não. Eu vou analisar as minhas pilhas para ver se eu reconheci. Tá? Aqui está um exemplo prático para a gente entender melhor. Ó. Um diagrama de estados, então, com só 3 estados. Ó. Q0 é o estado inicial, é por aqui que o programa começa sempre, e QF é o estado final, onde o programa termina. Perfeito? Então tá. O que ele vai fazer é aquele mesmo programa de sempre, né, que vai comparar a quantidade de... ver se eu tenho 2 A's e depois tenho 2 B's, então ok, né, a questão do problema do duplo balanceamento, certo? Então vamos analisar ele parte por parte, como ele funciona a seguir. Né? Mas primeiro ter uma noção do todo, de como ele funciona, depois parte por parte. Né? No Q0 ele vai ficar lendo A minúsculo da minha fila, da minha entrada, né? E da minha fita, da minha entrada, e vai ficar, ao mesmo tempo que ele vai lendo, ó, ele fica em Q0, enquanto ele está lendo A's na minha fita. Fica lendo os A's e fica, olha só, ao mesmo tempo empilhando B maiúsculo na primeira pilha, certo? Lembrando, esse aqui é o valor lido na fita, esse aqui é o valor lido na pilha 1. O que é a palavra vazia? Quer dizer que não quero ler nada. Tá? Símbolo de palavra vazia na leitura da pilha quer dizer que não quero ler nada, não quero ler, não quero desempilhar, certo? Essa é a ideia. E B maiúsculo quer dizer que grava, então empilhe o B maiúsculo. O que eu faço na pilha 2? Não faço nada, nem leio nada, nem gravo nada.
Então, esse primeiro momento ele vai ficar empilhando Bs maiúsculo na pilha 1, tantos quantos forem usar A minúsculo, né? A partir do momento que ele encontra o primeiro B minúsculo, ó, ele desvia, vai para o estado Q1, né? E ele já adiciona, ó, já faz a leitura, desempilha um B maiúsculo da fila, e aí ele fica lendo B minúsculo da minha fita e desempilhando B maiúsculo. Novamente não faz nada na pilha 2. Tá? Esse programa simples aqui ele não precisa fazer uso da pilha 2, ele não está sendo necessário a pilha 2. Ele vai ficar desempilhando todos os B maiúsculo e lendo B minúsculo. Né? E se isso for numa quantidade igual, então ele vai conseguir desviar, em algum momento ele vai chegar e vai ler, vai ver que a fila, desculpa, eu sempre estou falando fila, a fita, ela chegou ao final, não tenho mais para ler. Tá? Esse é o significado do interrogação, é o teste de que se a fita está vazia, chegou ao final da fita, ou o teste de que cheguei no final da pilha. Certo? É como se fosse lá o null, se a gente usar uma estrutura de dados desse tipo, né, que o último endereço é null. E ele retorna verdadeiro ou falso, se está no final da fita ou se está no final da pilha, certo? Vamos lá então ver passo a passo essa execução aqui, ó. Dada então, é esse mesmo programa, tá? Só que agora vamos ver passo a passo. A fita, ó, a entrada vai ser armazenada aqui e aquele mesmo exemplo, A, B, B, né? Vai ter que ser reconhecido como duplo balanceamento isso aqui. Aqui temos um carinha novo, então, que já aparecia na máquina de Turing, né? Que é a cabeça de leitura ou unidade de controle. Cabeça de leitura da fita ou unidade de controle. E aqui eu vou ter duas pilhas, ó, pilha 1 e pilha 2. Tá? Novamente eu vou mostrar o histórico das pilhas crescendo aqui para a direita. Daqui para cá, na verdade, né? Fica invertido na minha imagem da webcam. Crescendo daqui para cá, para ficar vendo o histórico, certo? Não precisarmos ficar relembrando o que tinha. Enquanto que a cabeça de leitura aqui, essa sim eu vou avançar aqui conforme vai lendo, porque não acontece uma leitura destrutiva na minha fita. Continua os valores que estavam ali de entrada, certo? Então tá. Num primeiro momento, a minha fita eu boto lá uma interrogação no final aqui, só para dizer que quando, na verdade, a unidade de controle se encarregaria de retornar verdadeiro num teste para testar se chegou no final da fita ou não. Tá? A mesma coisa com as pilhas. Tá? Mas eu coloquei símbolo de interrogação para a gente lembrar que quando chegar aqui o símbolo de interrogação é porque a gente está perguntando se chegou no final da fita ou se chegou no final da pilha ou não. Certo? Não é que tem um novo símbolo auxiliar. Não é como um novo símbolo auxiliar além da palavra vazia. Não. O interrogação é apenas um teste se cheguei no final ou não. Bom? Muito bem. Então, estou no estado Q0. Esqueci de colocar o estado aqui na máquina de estados, né? Mas obviamente o programa começa por aqui. Estou no estado Q0, lendo A minúsculo da fita. Então, qual a minha transição? É essa aqui. Certo? Estado Q0, lendo A minúsculo. Ela me leva para o próprio estado Q0, certo? Ela lê palavra vazia da pilha 1, ou seja, não faz nada, não desempilha nada na pilha 1, e empilha, grava o B maiúsculo na pilha 1. Com a pilha 2 não faz nada, nem leitura nem escrita, certo? Então vamos fazer a fita avançar e atualizar aqui minhas pilhas. Ó. A pilha 2 não aconteceu nada, na pilha 1 gravei o B maiúsculo. Né? O primeiro empilhei ele. Né? Muito bem, agora novamente, o que eu vou ler da minha fita? Lendo A minúsculo, ó. Ainda estou em Q0, né? Desempilha nada da minha pilha e empilha o B maiúsculo na pilha 1. Na pilha 2 não faz nada novamente, certo? Então a gente vai ter o B maiúsculo sendo empilhado aqui, na pilha 2 não acontecendo nada, minha cabeça de leitura avançou para o elemento seguinte da minha fita e eu permaneço em Q0. Tá? Estado Q0, lendo B minúsculo. Qual é a transição? É essa aqui agora, certo?
Essa é a transição correta do estado Q0, lendo B minúsculo, vai para o estado Q1. Tá? Além de ir para o estado Q1, faz o quê? Lê B maiúsculo da pilha 1. O ler da pilha, aí sim é destrutivo, porque ele vai desempilhar da minha pilha. Tá? Sempre que aparece o primeiro elemento aqui é desempilhar. Só não desempilha quando tiver a palavra vazia. Né? Então desempilha o B, vai sumir esse B maiúsculo aqui, e grava o quê? Grava a palavra vazia. Na verdade, não grava nada, então não empilha nenhum novo elemento na pilha. Isso é o que está se falando. Simplesmente o comando de não empilhar. Certo? A palavra vazia é o comando de não empilhar ou de não desempilhar. E na pilha 2, novamente, não faz nada. Então, observa que nesse novo momento aqui, vai sair um dos meus... A minha cabeça de leitura avançou, né? E saiu um dos meus Bs aqui. Na pilha 2 não aconteceu nada. Então, agora eu estou no estado Q1, lendo B minúsculo novamente. Eu fico nesse estado, lendo todos os B minúsculos que tiver. Então, leio B minúsculo da minha fita, né? Faço o quê? Desempilho um B maiúsculo da pilha 1, gravo nada na pilha 1, leio nada da pilha 2, gravo nada na pilha 2. Então, nesse novo momento aqui, a cabeça de leitura avança para cá e minha pilha fica assim. Né? Desempilhei o último B que eu tinha aqui e continuei no estado Q1. Tá? Estado Q1, lendo informação de que a informação de que a fita chegou no seu final. Interrogação. Ele está me indicando, me dizendo assim, a fita chegou no final. Tá? Qual a transição, então? Estado Q1, sendo que a fita chegou no seu final. É essa aqui. Essa aqui. Né? Leio o que da minha pilha 1? Não leio porque ela está, novamente aqui, ó, ela está, chegou ao final também. Pilha 1 chegou ao seu final. Gravo o quê? Palavra vazia, quer dizer que não é para gravar nada também. Na pilha 2, cheguei ao final da pilha 2, que na verdade nem usei aqui, então ela nunca saiu disso, né? Gravo o que na pilha 2? Gravo nada também, palavra vazia. E vou para o estado QF, estado final, indicando que eu reconheci a palavra agora. Né? Por que o que eu reconheci? Porque as duas pilhas elas ficaram vazias ao final do processamento. Se tivesse ficado elementos aqui, ela não teria sido reconhecida, certo? E aqui, como vocês observaram, a fita, então, cabeçote de leitura, só se move nessa direção. Né? Jamais se move voltando como a máquina de Turing. Né? A máquina de Turing precisa fazer as voltas porque ela não tem essas estruturas auxiliares aqui. Não significa que ela tenha menos poder computacional por isso, né? É só uma forma diferente de trabalhar. Eu acho a máquina com pilhas, o autômato com duas pilhas mais organizado nesse sentido, mas não tem poder computacional superior à máquina de Turing. Eu posso botar mais pilhas para ter mais facilidade de escrever comandos auxiliares, para guardar valores, enfim, e não vou conseguir aumentar o poder computacional de qualquer forma, certo?